Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso segundo dia de palestras no primeiro simpósio interdisciplinar de fisioterapia. Assim como ontem, teremos a liberação de uma palavra-chave ao final e vocês deverão preencher a lista de presença que será liberada. E aproveito para lembrar que quem quiser participar do sorteio do primeiro webinar beneficente da live, bem-vindos ao nosso segundo dia de palestras no primeiro simpósio que vai acontecer no último dia do evento, é só ir no Instagram da empresa, procurar a nossa publicação e realizar todos os passos que estão pedindo lá. Tem que seguir o Instagram da empresa Júnior, o Instagram da Life, marcar um amigo nos comentários, curtir a publicação da empresa Júnior e compartilhar a publicação do evento da Life. Bom evento a todos! Olá, boa noite a todos. Sou Juliana Silva, discente do curso de Fisioterapia da UFVJM e membro da Liga Acadêmica de Estudos da Dor. A nossa representante é a professora doutora Ana Cristina Lacerda, que irá ministrar a palestra intitulada Abordagem na Dor em Tempos de Covid-19. A professora Ana Cristina possui graduação em Fisioterapia pela UFMG, mestrado em Ciências do Esporte pela UFMG e doutorado em Ciências Biológicas, Fisiologia e Farmacologia pela UFMG. Atualmente, é professora associada da UFVJM, onde atua como orientadora de mestrado e doutorado no programa multicêntrico e pós-graduação em Ciências Fisiológicas, como orientadora do mestrado do programa de pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional e a atual coordenadora do estágio supervisionado 1 do curso de Fisioterapia da UFVJM. É líder do grupo de pesquisa CNPq, Fisiologia do Exercício e da Inflamação. Além disso, ela é uma das professoras coordenadoras da Liga Acadêmica de Estudos da Dor. A LAED deseja a todos um ótimo evento. Com a palavra, a professora Ana Cristina. É um prazer, então, estar aqui hoje, né, proferindo uma palestra para um encontro tão importante. Vou compartilhar aqui na tela. Tá dando para visualizar? Bom, o tema de hoje, abordagem na dor em tempos de Covid-19. Antes de começar a falar, quero agradecer à empresa Júnior de Fisioterapia e à Liga Acadêmica de Estudos da Dor pelo convite. Bom, a partir de 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou Covid-19 como pandemia global de saúde. Se nós observarmos aqui, nós temos o vírus COVID e na parte externa a proteína. Essa proteína, uma vez o vírus presente em pequenas gotículas respiratórias, ele interage, né, no hospedeiro e essa interação é via um receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Uma vez a interação feita, há uma disseminação do processo inflamatório que inicia em alvéolos. Esse processo, ele resulta em um aumento de macrófagos, citocinas inflamatórias e, consequentemente, essa inflamação local, ela passa a ser sistêmica, causando, então, uma forte ou um grande processo inflamatório crônico sistêmico. Bom, esse print é de um site que é covid.mapbiomas, que ele concentra todas as informações referentes à incidência e à morbidade por Covid-19 no Brasil e no mundo. Então, nós podemos observar aqui que no dia de hoje, eu fiz um print hoje, né, nós temos no Brasil mais de 1.370.483 casos confirmados. Desses casos, em torno de 58.390 óbitos. Se nós pensarmos em Minas Gerais, Minas Gerais está no momento, então, de aumento de número de casos, né? Nós estamos aí na fase ascendente,
com 43.864 casos confirmados hoje e 918 óbitos. Em Diamantina, nós ainda temos um quantitativo pequeno de casos confirmados por Covid, 30 casos confirmados. E hoje nós tivemos, apesar de no sistema não ter ainda o relato, mas nós tivemos o primeiro óbito por Covid, uma criança internada na cidade de Diamantina. Bom, ainda falando um pouquinho, né, da distribuição de casos no mundo por Covid-19, nós temos aqui um gráfico que mostra o número de casos, né, de um total de 100%, em torno de 31,28% dos indivíduos acometidos por Covid-19, eles se recuperam. Em torno de 7% evolui para o óbito e 61,62% considerado ativo. Desses indivíduos, então, com Covid-19, que é considerado ativo, há a perspectiva de 59,80% ter a forma mais leve da doença. Em torno de 1,82% a condição crítica severa. E é importante comentar que essa condição mais severa, ela está atrelada a algumas comorbidades. Então, a literatura vigente, ela aponta que doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão, câncer, são comorbidades que aumentam a chance de complicação da doença. Ainda numa abordagem de doenças crônicas inflamatórias, bem como sujeitos com obesidade e idosos, fazem parte de um grupo onde, pelo simples fato de apresentarem doenças crônicas, tais como fibromialgia, artrite reumatoide, osteoartrite e outras doenças de fundo reumático, então o simples fato de terem essa condição, há um aumento no que chamamos de disfunção da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela responsável por produção de energia, de ATP. Essa disfunção mitocondrial, por sua vez, ela gera um aumento de formação de espécies reativas ao oxigênio, isso no processo de formação de energia. A consequência desse aumento de espécies reativas, além de aumento de destruição de células no corpo, é a atração de células inflamatórias, ocasionando o que chamamos de uma doença crônica inflamatória de baixo grau. Essa figura, então, apresentada, ela mostra que em sujeitos saudáveis há um equilíbrio entre fatores anti-inflamatórios e pró-inflamatórios. Ou seja, as citocinas que são mobilizadas e formadas, elas tendem a estar em equilíbrio. Em situações onde o indivíduo apresenta obesidade, idade acima de 60 anos, ou alguma doença crônica de base, há um desequilíbrio a favor do aumento de fatores pró-inflamatórios. Além desse desequilíbrio, observa-se um aumento exponencial na quantidade de fatores, tanto anti- quanto pró-inflamatórios. Numa situação como a atual, onde nós temos uma pandemia por Covid-19, esse desequilíbrio se instala numa intensidade, numa magnitude ainda maior. Sabemos que existem vários sinais e sintomas característicos da infecção por Covid-19. Entre eles, febre, tosse, expectoração, fadiga, dores de cabeça, falta de ar, mialgias, diarreias, náuseas e vômitos. Eu quero destacar aqui 2 pontos, fadiga e mialgias, né? Que em pacientes com processos de dores crônicas, há já um aumento, tanto na dor disseminada em todo o corpo, como essa sensação de cansaço, de fadiga. Lembrando que
A dor crônica, ela está associada a vários fatores biopsicossociais. Portanto, em processos de dores crônica, o que ocorre, além de um intenso estresse, há uma deteriorização na saúde mental. Então, em geral, o indivíduo acometido por dores crônicas, por si, já apresenta uma grande ansiedade, um quadro de depressão. Isso, atrelado à falta de apoio social, em geral, são pessoas que se sentem desassistidas de alguma forma. Um outro fator bastante associado são as alterações, os distúrbios no sono, na qualidade do sono. Além disso, há alterações em termos de enfrentamento de crenças e atitudes, baixas expectativas em relação à dor. Há uma sensação de amplificação dos processos como um todo, principalmente no que tange à dor crônica. Portanto, há o que a gente chama de catastrofização da dor. Além disso, em geral, são pessoas que têm o que a gente chama de cinesiofobia, ou seja, eles têm a percepção, né, de que o movimento vai amplificar ainda mais o quadro de dor. O medo é geralmente instalado, há baixa estima, baixa resiliência, que é a capacidade de lidar com problemas de uma forma geral, e há também uma baixa autoeficácia. Em outras palavras, autoeficácia é a convicção de ser capaz de realizar uma tarefa específica. E também um outro ponto geralmente associado são padrões disfuncionais de pensamento da dor. Então, há, além de uma amplificação da percepção da dor, em geral, há um distúrbio, há uma alteração da percepção e da vivência dessa dor. Portanto, numa situação de pandemia como a que vivemos, a dor crônica, né, dos casos já existentes, ou seja, as pessoas que apresentam dor crônica, há essa amplificação. Além disso, novas pessoas passam a ter dor crônica em função do momento. Essa dor crônica, ela leva a uma série de limitações no dia a dia, que já sabemos, desde a rotina de tomar banho, de alimentar, de prática de exercício, de sono, enfim, de organização das suas tarefas do dia a dia. E como consequência disso tudo, ocorre uma redução drástica na qualidade de vida. Pensando, né, em estressores biopsicossociais, além disso, o isolamento do momento inerente à pandemia, o medo da doença, a incerteza futura e essa tensão financeira que todos passam, leva a uma maior consequência ou amplificação desses processos. Então, essa figura que eu coloco aqui, né, ela mostra de forma exemplificada, né, aqui nós temos o sistema nervoso central, e do lado de cá, né, representando a periferia, o corpo como um todo. Aqui nós temos, então, o vírus, né, partindo da ideia de que esse vírus, em termos centrais, ele aumenta, então, essa produção de citocinas inflamatórias e, como consequência, há um aumento na ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Além disso, há morte neuronal, alterações em plasticidade sináptica, mudanças de síntese e liberação e reutilização de neurotransmissores. Ou seja, esse conjunto de morte celular, neuronal e mudanças em ativação de eixos centrais geram distúrbios psiquiátricos. Os mais comuns são memória alterada, depressão, psicoses, ansiedade e transtornos de estresse pós-traumático. É importante lembrar, né, que esse processo inflamatório, ele é sistêmico. Portanto, esse aumento de citocinas inflamatórias de forma sistêmica potencializam ainda mais esses distúrbios psíquicos.
ou psiquiátricos. Atrelado a isso, não podemos negligenciar o fato de que o isolamento social por si contribui ainda mais para amplificar todo esse processo. Bom, o que a literatura vigente ela traz de informações sobre as apresentações psiquiátricas, neuropsiquiátricas, associada com uma infecção por coronavírus? Então, uma recente revisão sistemática, publicada na revista The Lancet, que é uma revista de alto fator de impacto, mostra que, na fase de infecção por SARS-CoV-2, em geral, os indivíduos se recuperam sem comprometimento mental. Pode ocorrer até algum delírio em função do momento e todas as informações recebidas. Mas, em geral, após, que a gente vai chamar então de follow-up, após a fase da infecção, ocorrem diversos transtornos de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, fadiga, e o fato do indivíduo, então, ter esse conjunto de sintomas psíquicos ou psiquiátricos, leva a uma inatividade, que piora ainda mais os quadros mencionados. Ainda nessa revisão sistemática, apresentada, então, aqui nessa figura, aqui nós temos o ponto de prevalência, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. E podemos observar que, em torno de 15%, há uma prevalência em torno de 15% de ansiedade nas pessoas após a infecção por coronavírus, pensando aí após quase 12 semanas de contágio. Bom, sobre a depressão, né, a prevalência também está nessa casa aí dos 15% das pessoas, então, que tiveram infecção por Covid-19, em torno de 15% tem depressão, quadro depressivo, isso num follow-up, numa sequência aí de até 23 meses após. Em termos de estresse pós-traumático, há uma prevalência bem maior, em torno de 32% dos indivíduos, em geral, que tiveram Covid-19, relatam estresse pós-traumático. Isso num follow-up de 33 meses após. Portanto, essas alterações psíquicas, psiquiátricas, estão bem presentes nos pacientes de uma forma geral. E aí, se nós pensarmos, né, que a doença crônica prévia é um fator que amplifica ainda mais o quadro ou aumenta a perspectiva de complicação dos quadros por Covid-19, se nós observarmos aqui nessa figura, né, então eu tenho aqui, ó, doença crônica prévia, em geral, tem uma razão de chance de 4,38 vezes de ter diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem tem uma comorbidade, uma doença crônica prévia, tem maior chance de ter estresse pós-traumático. Pensando em dor crônica e dor angustiante após a infecção, indivíduos que têm dor também aumentam a chance de ter esse estresse pós-traumático. A chance aí vai variar, né? Para indivíduos que têm processos de dor crônica, em torno de 2%, 2 vezes mais. Indivíduos que têm dor angustiante, a chance de ter diagnóstico de estresse pós-traumático em torno de 36 vezes. Bom, o que fazer, né? Entendendo que pacientes com dor crônica tendem a ter exacerbação do quadro, tendem a ter piora ou maior chance de complicação de estresse pós-traumático. O que a literatura vigente, ela traz de recomendação de possibilidades para melhorar essa condição?
Bom, esse é um trabalho também recente, né, que fala da exposição a espaços verdes, à natureza, que poderia ser uma estratégia para minimizar a dor. Bom, exposição a lugares verdes, em geral, promove o que a gente chama de equilíbrio do microbioma ambiental. O que seria microbioma? É o conjunto de todo o material genético encontrado na flora bacteriana de um organismo. Associado a isso, né, a exposição a esses locais verdes promove radiação solar, bem como sinais e sons da natureza, que também são benéficos para processos de dores crônicas, além de permitir a prática de atividade física. Portanto, a vivência em locais verdes é muito importante em desfechos de dor crônica, visando então a melhora desses quadros. Poderíamos pensar em estratégias de recomendar que pessoas com dores crônicas em geral tenham a oportunidade dessa vivência. Bom, além disso, né, estudos mostram que o sono é um fator muito relacionado com a piora, as complicações de casos por Covid-19. Então, aqui nós temos um estudo que mostra que um sono ruim, ele está associado com uma recuperação pior em parâmetros inflamatórios. Isso em pacientes acometidos por Covid-19. Então, aqui nós temos numa tabela que mostra, de uma forma geral, só para falar que há diferença, né, entre grupos. Então, foi dividido em 2 grupos, um grupo que teve boa qualidade de sono, um grupo que teve pior qualidade de sono, em vários desfechos que avaliam a qualidade de sono. Então, são instrumentos como o inventário de Pittsburgh, que foi utilizado como instrumento para avaliação da qualidade do sono. E aqui ao lado, na figura 2, eu não vou entrar tanto em detalhe, eu marquei 2 pontos interessantes, que aqui, por exemplo, esse gráfico, ele está falando de contagem de linfócitos. Então, aqui representando indivíduos que dormiram bem, né? Indivíduos, então, que apresentam pior qualidade do sono. Então, isso 14 dias após e aqui 21 dias após. Então, observamos diferença entre esses grupos no que tange, então, a contagem de linfócitos, no sentido, então, de uma melhora imunológica inerente, então, ao sono, à qualidade do sono. Um outro ponto que vale a pena comentar, né, é o papel, então, de algumas estratégias, como relaxamento muscular, né? Esse estudo recente é um RCT, né? É um ensaio clínico randomizado, então são 2 grupos que foram aleatorizados, um grupo experimental e um grupo controle, são pacientes, todos pacientes COVID-19, né? Esses grupos, então, a tabela 1, ela só mostra o seguinte, ela mostra que os grupos, eles são pareados no que tange sinais e sintomas clínicos da COVID-19. E o que a gente observa, né, é que no grupo experimental, né, abrindo um parêntese, esse grupo foi tratado com abordagens de relaxamento muscular progressivo, geral, em torno de 30 minutos por dia, 5 dias consecutivos. E o grupo controle recebeu cuidados de rotina. Essas 2 figuras aqui abaixo, né, uma mostra a ansiedade, então foi aplicado um instrumento que avaliou a ansiedade, o outro um instrumento que avaliou a qualidade do sono. Então, aqui é o grupo controle e aqui o grupo intervenção. Da mesma forma, grupo controle, grupo intervenção. E podemos observar que apenas no grupo intervenção houve uma redução no instrumento que avaliou ansiedade, assim como houve uma redução
no instrumento que avaliou a qualidade do sono. Essa redução implica numa melhora da qualidade de sono. Portanto, esse trabalho é um trabalho interessante que está mostrando que mostra que técnicas de relaxamento muscular, elas são interessantes de serem utilizadas para pacientes com COVID-19, independente de ser paciente com dor crônica ou não. Bom, um outro ponto que nós temos que abordar e comentar, né, que, como dito anteriormente, doenças reumáticas, como fibromialgia, osteoartrose, artrite reumatoide e outras doenças, né, autoimunes, em geral, os indivíduos tendem a ter menos hábito de realizar atividade física. E num contexto de pandemia de Covid-19, essa inatividade física acaba sendo mais presente, principalmente nessa população que deveria ter o hábito de frequentemente realizar atividade física. Então, aqui, nessa figura, é uma figura que foi adaptada, né, do estudo publicado na revista Nature. Nós temos aqui mostrando que indivíduos que fazem atividade física, que tendem a manter, indivíduos com doenças reumáticas, que mantêm o hábito de atividade física ou ampliam a atividade física, em geral, eles têm sintomas controlados da doença. Além disso, tendem a ter um perfil de risco cardiovascular controlado, a manutenção da função física e funcional, bem como um melhor controle, né, de sintomas relacionados com estresse mental e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida geral. Bom, já que eu estou falando de exercício físico, né, uma modalidade de exercício físico proposta pela Sociedade Internacional, né, uma Associação Mundial de Vibração de Corpo Inteiro, que é constituída por pesquisadores do mundo inteiro, redigiram, né, uma revisão narrativa sobre o uso, né, dessa modalidade de exercício, que é uma modalidade de exercício passiva, mas que pode ser associada ao exercício. Mas a premissa básica da vibração de corpo inteiro é que o uso, né, permite a ativação dessa circuitaria motora, né, neuromuscular, portanto, há um aumento de recrutamento de unidades motoras, e isso, por si, já faria um papel interessante em termos de função física, sintomas de dispneia, redução de ansiedade, de depressão e melhora na qualidade de vida nessa população que tem, nesse momento, muita fadiga e dificuldade de realizar exercícios rotineiramente, né? Então, essa é uma revisão narrativa, mas que mostra mais uma possibilidade de movimentar. Então, nessa fase, né, independente de ter doença crônica ou não, então ter COVID ou não, a maior evidência da literatura vigente é que a prática regular de exercício físico, qualquer exercício, com coadjuvante ou não, ele é o melhor ou a melhor estratégia para o controle da dor. Bom, pensando em Organização Mundial da Saúde, né, entre as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, durante, então, esse momento, né, parte do cancelamento, então, de procedimentos cirúrgicos eletivos, além de procedimentos ambulatoriais, visitas a pacientes, incluindo serviços de tratamento de dor. Bom, nesse contexto, onde a dor, ela tende a ser amplificada, né, em função da pandemia por si, mas pacientes com dor crônica podem ter, inclusive, exacerbação, novos casos podem surgir.
parece inicialmente uma proposta antagônica às diretrizes de melhora de quadro de dor. Entretanto, é fundamental que nessa fase consigamos limitar o espalhamento da doença. Portanto, o isolamento social, ele é a alternativa encontrada para tentarmos controlar, para evitar com que haja esse aumento de incidência e mortalidade e complicações pela Covid-19. Então, as consequências dessas diretrizes, né, da OMS, no sentido da contenção do espalhamento da Covid-19 em pacientes com dores crônicas, de uma certa forma, né, amplia ou permite ou faz com que novos casos ocorram. Paralelo a isso, há uma piora nesses processos de dores crônicas, como eu mencionei. Além disso, nós não podemos negligenciar o fato de que há uma redução ao acesso ou à escassez real de medicamentos para esses pacientes. Além disso, a atividade física, que, como dito anteriormente, ela é determinante para o controle das dores crônicas, em geral, ela é reduzida. E o apoio social torna-se limitado, podendo contribuir ainda mais com essas questões psíquicas e psiquiátricas mencionadas, como ansiedade, depressão, estresse. Bom, portanto, há uma amplificação de sintomas físicos. Como consequência disso tudo, sabemos que a deteriorização na qualidade de vida pode ocorrer. Bom, mas a pergunta que surge é como fazer para minimizar, para reduzir esse fardo inerente a esse momento de pandemia por Covid-19, principalmente nessa população com dor crônica. Bom, as diretrizes publicadas em artigos científicos mencionam a importância da garantia à continuidade dos cuidados, além de toda a manutenção desse manejo que chamamos de biopsicossocial. O suporte social nessa fase, ele é muito importante. Além disso, é necessária a manutenção de alguns medicamentos em uso por esses pacientes. Priorizar visitas e atendimento aos indivíduos com dor crônica. E aí, qual a estratégia? Como fazer? Bom, uma estratégia recomendada pela Organização Mundial de Saúde é o uso da telereabilitação. Pensando num fluxograma, né, tentando, então, garantir essa continuidade de cuidado a esse paciente com dor crônica no momento de pandemia por Covid-19, então, partindo, então, da ideia de que esses pacientes com dor crônica, eles precisam ser assistidos, eles precisam ser acompanhados. Há uma necessidade real de auxílio no sentido de planejamento e orientação sobre rotinas do dia a dia. Bom, então, como fazer? Então, a premissa básica dos profissionais de saúde é entrar em contato com esses pacientes. Entrar em contato como? Já que muitos não têm acesso à internet ou têm dificuldade de uso de alguns aplicativos ou alguns equipamentos, né? Então, o contato ele pode ser por telefone, ele pode ser, num primeiro momento, da forma que for viável. É importante esse contato, tá? A partir desse contato, é possível que o profissional, junto com o paciente com dor crônica, sejam capazes de determinar a natureza do problema. E a partir daí, bom, se, né, esse paciente com dor crônica, ele está controlado, ele está entendendo que essa pandemia, ela traz,
né, esse aumento de chance de complicações, mas ele toma todos os cuidados, ele está conseguindo, junto com esse profissional, fazer a sua rotina, ele está com bom enfrentamento, ele está se mantendo ativo, então ele é considerado sem emergência. Esse profissional da saúde, então, ele precisa estabelecer planos de ação com base nessas necessidades individuais do indivíduo. E, a partir daí, fazer acompanhamentos e prescrições que pode utilizar aí televisitas, cartilhas, aplicativos, enfim. A forma melhor, ela tem que ser dialogada e determinada em conjunto com o paciente. Bom, mas alguns casos, eles são mais urgentes. Então, para casos urgentes e semi-urgentes, detectado a partir desse contato inicial do profissional da saúde com o paciente, pode-se fazer tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela precisa ser caso a caso. Para isso, é determinante dividir a responsabilidade para essa tomada de decisão com o paciente. Então, em alguns casos, vai ter a necessidade de um acompanhamento presencial. E aí, esse profissional da saúde, ele vai ter que adotar todas as estratégias necessárias para minimizar ao máximo qualquer contágio, qualquer contato mais próximo, mesmo tendo uma presença direta com o paciente. Bom, mas se for viável, né, nessa tomada de decisão, o profissional da saúde conseguiu passar para esse paciente que é possível fazer um acompanhamento via outra alternativa, né, como a telereabilitação, então essa é uma alternativa também viável, bem interessante e a recomendada. Bom, vale mencionar também que tem alguns casos de dor crônica, onde o indivíduo ele já usa de artifícios, como bomba colocada dentro do cérebro, uma bomba intratecal, além de alguns neuroestimuladores também colocados, implantados, e também a análise é preciso ser feita caso a caso, seguindo medidas preventivas, com muito bom senso, com muito conhecimento por parte dos profissionais de saúde. Bom, em tempos de pandemia, considerando que pacientes com dor crônica necessitam atendimento, como que os profissionais da saúde devem proceder? Como eu disse anteriormente, a estratégia melhor para esse momento, se for viável, é o gerenciamento remoto, via telereabilitação, telecuidado, telesaúde. Entendemos que o isolamento social, nesse momento, amplifica muito os quadros de dores crônicas e que essas suspensões que ocorreram dos atendimentos e a ação da prática de atividade física aumenta ainda mais os sintomas e as incapacidades e a perspectiva de planejamento e, consequentemente, a qualidade de vida desses indivíduos. Portanto, o profissional da saúde é muito importante. O gerenciamento remoto, ele se faz necessário. A Organização Mundial de Saúde comenta que a prestação de serviços de saúde, onde a distância é um fator crítico por todos os profissionais de saúde que utilizam tecnologias de informação e comunicação para o intercâmbio de informações válidas para diagnóstico, tratamento e prevenção de dores e lesões, tudo no interesse em promover a saúde dos indivíduos e de suas comunidades. Portanto, é uma recomendação, né, o uso dessas abordagens remotas no atendimento a todos e, em especial, aos pacientes com dores crônicas.
Bom, intervenções remotas em tempos de pandemia, além de reduzir barreiras geográficas, sociais e econômicas, facilita o gerenciamento do fluxo de pacientes. Direciona pessoas para recursos confiáveis e tenta, né, e facilita esse combate à desinformação. Nós estamos aí no momento de um bombardeio de fake news, de informações mentirosas, onde o profissional da saúde, munido de seu conhecimento, ele é capaz de direcionar, e isso reduz significativamente essa percepção ou essa amplificação da dor crônica, considerando que medidas educativas são fundamentais, além da atividade física, para tentar controlar esse processo. Além disso, intervenções remotas, elas fornecem essas ações iniciais, emergenciais, biopsicossociais, né? Isso é muito importante para o contexto geral. Opções de tratamento. Como fazer esse gerenciamento remoto? Bom, primeira coisa é saber o que esse paciente ele apresenta, o que ele domina em termos de equipamentos. Não adianta eu querer fazer uma abordagem de controle da dor, com informações, com medidas educativas, com auxílio em estratégias de higiene do sono, de prática de atividade física, de organização de tempo, se o paciente, via WhatsApp ou via algum aplicativo, se ele não domina a ferramenta. Então, se vai ser cartilha, se vai ser uma abordagem por telefone, se vai ser um vídeo, enfim, é importante primeiro entender o que é possível. Para isso, a conversa inicial é fundamental para a tomada de decisão. Entre as opções, né, também de tratamento, é bem interessante o uso, né, do computador numa abordagem de atendimento, de teleatendimento, mas também podemos fazer vídeos, como eu mencionei, ou o exercício junto com o paciente com dor crônica, mas ele utilizando aí das novas ferramentas e as mídias interativas. Bom, a palavra para o sucesso do tratamento de dor crônica é o autogerenciamento. Mas, para um bom autogerenciamento, profissionais da saúde precisam dominar ferramentas atuais de telereabilitação. É necessário, se faz emergencialmente, temos que avançar. Estamos avançando, estamos aprendendo a usar essas ferramentas. Então, esse momento de pandemia nos permitiu aprender várias coisas. Como hoje, né, essa abordagem que está sendo feita, ela está sendo feita de uma certa forma graças, né, ao momento que nos faz aprender novas coisas para nos manter ativos, nos manter em sintonia, apesar do isolamento social. O profissional da saúde, ele precisa fazer um bom diagnóstico da realidade desse paciente. Ele tem que, a partir desse diagnóstico, planejar ações efetivas, que sejam factíveis, que possam, de fato, serem realizadas por esse paciente. Ajudar o paciente a organizar o seu tempo, a sua rotina diária, é muito importante nesse momento. Como ponto positivo da telereabilitação, bom, o maior ponto positivo é a perspectiva de manter esse paciente com dor crônica ativo. Como dito anteriormente, a atividade física é a melhor evidência para o controle da dor crônica. Portanto, se o profissional da saúde, ele mostra, ele
dia após dia, ele faz o trabalho de formiguinha, de adequar, ajustar a atividade física, estimular, motivar esse paciente a continuar, ele está cumprindo um papel determinante para o controle da dor. Como ponto negativo, acessibilidade. Infelizmente, essas alternativas, como eu disse anteriormente, não abrangem todos os pacientes, já que nem todos possuem equipamentos, conexão com a internet ou até mesmo um nível instrucional para se adaptarem aos novos meios de comunicação. Portanto, o profissional da saúde, ele tem que entender como ele pode fazer. E a telereabilitação, nesse momento, ela é ampla. Existem as melhores estratégias, mais avançadas, mais modernas, mas se não se adequa ao indivíduo e ele precisa ser assistido, entra naquele fluxograma onde telefone, cartilha, conversa, né, desde que todos os cuidados sejam tomados, passa a ser determinante nesse processo. Ainda temos muito a evoluir no atendimento de telereabilitação, isso é fato. O surto do novo coronavírus e as urgências de atenção à saúde decorrentes da pandemia impulsionaram a regulamentação em caráter emergencial por conselhos de várias profissões. Apesar desse avanço, não houve orientações suficientes para uma correta implementação por parte dos profissionais, bem como não houve avaliação de necessidades, de capacidade de acesso à tecnologia pela população para a viabilidade do estabelecimento dessa modalidade no Brasil. Além do mais, o momento é caótico em termos político e econômico no Brasil. Portanto, depende de nós, profissionais da saúde, avançarmos de forma inicialmente individual, com os nossos pacientes, mas essa organização e como fazer depende de nós. Então, é melhor do que esperar pelo outro, é fazermos a nossa parte. Eu quero finalizar minha fala com uma frase para refletirmos. Ninguém pode livrar os homens da dor, mas será bendito aquele que fizer renascer a coragem para suportar. E nesse processo, nós, profissionais da saúde, somos determinantes. Agradeço a todos por assistir, em especial a empresa Júnior de Fisioterapia. Eu gostaria também de agradecer em nome da empresa a palestra da Ana Cristina. Nós tivemos um pequeno problema com o áudio anteriormente. Foi muito bom ter você com a gente, Ana, participando, tendo sua presença aqui, a sua e da Laed. E muito obrigada.